te adorar, eu vou te esperar. A vitória
e livra-me do abismo, pois tu és o meu libertador. Eu vou cantar a ti, eu vou te adorar. És tu que me acolhes quando preciso de refúgio. Eu vou esperar a vitória. Eu vou cantar a ti, eu vou te adorar. És tu que me acolhes quando preciso de refúgio. Em ti vou confiar, em ti vou esperar a vitória. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. E a todos também que nos acompanham através das nossas redes sociais, através da PASCOM.
Missa em ação de graça aos aniversariantes dizimistas do mês de novembro. Fábio Antônio do Nascimento, Diécio Vicente da Silva Júnior, Valdir Bezerra da Silva, Sion José de Souza, Severina Neuza da Silva, Nivanda Francisca dos Santos, Emerson Edmilson da Silva, Francisco José da Silva, Maria José Matias da Silva, Dona Lia, Mário Vitor de Souza Silva, Maria Beatriz de Souza Silva, Maria do Carmo Alexandre, João Carlos Dias, Rosângela Cosma Luiz, Lislane Maria da Silva, Giovana da Silva Leal, Manuel Soares de Moura, Maria do Carmo da Silva, Fabiola Silva dos Santos, Caroline Camila Barbosa da Silva, Vera Lúcia Ferreira Duarte, Edinaldo Antony da Silva Tavares, José Alexandro Félix da Silva, Tiago Aparecido Fontes da Silva, Edivaldo Barbosa da Silva, Maria de Lourdes Soares da Silva, Maria Batista Ferreira, José Batista de Souza, Catiene Carla Barbosa Domingues da Silva, Maria das Neves Cândido Amorim, Lucas Gabriel Leite Coutinho, Érica Patrícia Elias da Silva, José Israel Feliciano Duval, Áurea Maria de Souza Lapa, Aldo Dias de Menezes. Súplicas pela saúde de Cristiane Maria, Edilson Oliveira, Noêmia da Luz Ferreira. Intenção pelos falecidos: Cosmo Antônio José do Nascimento, Cosmo Bernardo de Moura, Josefa Maria de Moura, José Joaquim Ferreira, Severina Rufina da Luz, Luiz Henrique de Moura Pereira. Missa do 30º domingo do tempo comum. Irmãs e irmãos, celebramos este dia do Senhor e somos envolvidos pelo ministério da sua Páscoa Redentora, recordando hoje o Dia Mundial dos Pobres. Comprometemos-nos em ser uma igreja em que não fique indiferente aos sofrimentos dos mais pobres e excluídos. A igreja no Brasil vive também nestes dias o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que acontece em Recife, com o tema Pão em Todas as Mesas. Com estas motivações e nosso espírito unido ao Senhor, celebremos seu ministério. Todos de pé para recebermos a procissão de entrada. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera.
de braços abertos, com uma bênção especial pra nós. Então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta celebração estamos rezando por tantos momentos de gratidão ao nosso Deus. O Congresso Eucarístico está acontecendo em Recife, na Arquidiocese de Olinda, Recife, concluindo praticamente a caminhada do ano litúrgico, 33º domingo do tempo comum. A ação de Jesus na liturgia, nossa atitude de caminhar como discípulo do reino, sempre antenado aos sinais e também à ação misteriosa do Cristo, que nos convida a não baixar a guarda, mas sim estar atentos e saber fazer a nossa escolha diante dos valores do reino e daquilo que é passageiro, que não nos proporciona a verdadeira felicidade do coração. E junto vamos suplicar o perdão de Deus para que bem possamos celebrar esse mistério, entrar nesse mistério de Deus. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz na terra os seus amados. A vós louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória, 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 glória. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons
agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, 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 glória. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria vos consista em vos servir de todo o coração, pois teremos felicidade completa, servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Está ligando, Obrigada. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira,
as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira com justiça julgará. Só a igreja. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras
e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fome e peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, amigos, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reportando aqui o olhar, né, para a primeira leitura, vamos encontrar no último versículo, versículo 20, do profeta Malaquias, uma expressão muito forte, muito assim, otimista. Para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. O que é que a palavra de Deus vem mover o coração dessa nação? Justamente mostrando que quem se mantém na justiça, com certeza Deus vai resgatar. Deus vai conceder a estas pessoas que se mantiverem fiéis e não desviar o olhar para outras situações, outras crenças, outros comportamentos, mas se manter na justiça de Deus. Para esse a justiça de Deus brilha, e o Senhor há de dirigir o seu olhar, e que essa salvação ela vai como que ao encontro, como o Senhor quisesse laçar essas pessoas e trazer para o seu coração, dizer: estes são os meus, a quem realmente eu sempre vi com bons olhos, e quem não desviar o olhar, nunca duvidaram da minha justiça, ou seja, da justiça que Deus prometeu ao seu povo. Caríssimos irmãos e irmãs, mas esta liturgia ela tem um caráter bem preciso, chamado apocalíptico, um gênero apocalíptico, que fala dos sinais dos tempos, não como fim de mundo, mas fim de uma era, fim de toda uma realidade que estava para vir. Mas antes, porém, as mudanças e os acontecimentos são pavorosos e turbulentos a ponto de causar susto ou muitos serem tragados por esta grande manifestação e capacidade ou tensões que o mundo ia passar. Jesus profetiza diante da situação
com relação aos seus discípulos, de todo um futuro turbulento e também inquietante, apavorante, mas Jesus conforta os discípulos e garante a eles que não é para ter medo, porque Deus está com eles e por isso mesmo não deve ter medo. Quando estas coisas acontecerem, não será o fim, mas é o começo de uma nova realidade que vai mudar o mundo e a direção das coisas. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho começa mostrando para nós que Jesus está em Jerusalém. Nós caminhamos durante todo este ano, refletindo o Evangelho de Lucas. Claro que alguns domingos coincidiam com outras festividades, outros evangelistas, mas Lucas foi o evangelista escolhido pelo ano litúrgico esse ano que estamos vivendo, e praticamente estamos encerrando no próximo domingo, que não será mais o Evangelho de Lucas, né? Mas que fala no próximo domingo aquela ação do julgamento de Jesus, condenação e julgamento, que tem uma ligação com a quinta-feira santa, sexta-feira santa, quando diz assim: tu não és o Filho de Deus? Se de fato é Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós, se és o escolhido do Senhor. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, como é difícil, né? Quando a gente se limita a olhar as coisas aos olhos humanos, a gente fica totalmente perdido em todas estas mudanças e todas estas situações que o próprio profetismo e a própria maneira de entender as coisas, conforme a profecia de Deus, se a gente não tiver a iluminação do Espírito Santo e a capacidade de sempre estar lendo e se questionando e perdendo ao Espírito Santo o entendimento, nós talvez não percebemos o que é que Deus quer de nós mesmos. Afinal, como é que essas coisas acontecem? A gente vê de um jeito e acontece de outra forma, e nos deixam um tanto inseguros e às vezes até inquietos. Então, fixando o olhar na mensagem do Evangelho, o que coloca em destaque é a beleza e o encantamento do templo, que todas as nações, não só o povo de Israel, ficava encantado e, diria assim, extasiado de tanta beleza e tanta riqueza. Parecia uma montanha de riqueza, pedra preciosa, riqueza mais riqueza, ouro, coisa fantástica. Lá está o templo de Jerusalém, como Deus de Israel, lugar sagrado, lugar onde habita os santos dos santos, onde parecia que a santidade chegou ali e parou a santidade de Deus. Quem quisesse viver ou ter um cheiro da santidade de Deus, devia ir a Jerusalém, porque lá tinha as coisas mais fabulosas e, como diria, não só a montanha de riqueza, mas traços artísticos de todas as situações que pudesse imaginar. Jesus olha para o discípulo e, conversando com ele, diz: está vendo isso aí? Chegará o dia em que não ficará pedra sobre pedras. Os discípulos ficam um pouco inquietos e querem saber quando vai acontecer e qual será o sinal, Senhor. Jesus não responde em relação a datas e dias, mas ele diz: estejais preparados para o que vai acontecer. As batalhas e os acontecimentos, as coisas que vão acontecer. Muitos acontecimentos assustarão a vocês e a todos. Fome, peste, guerra, revoluções, catástrofes de todos os tipos, fenômenos naturais, sinais no céu, isso vocês verão. Mas Jesus está fazendo uma profecia que no ano 70 César mandou colocar fogo no templo e destruiu grande parte da cidade de Jerusalém, né? A gente sabe disso. Pois bem, mas Jesus já profetiza um futuro turbulento e a ponto de praticamente todo aquele sonho, aquela beleza, torna quase pó e cinza. O que Jesus vem dizer para os discípulos? Não é palavra assustadora, mas apenas que eles devem ser maduros, conscientes, capazes de entender e saber que estas coisas não devem realmente prender o coração da gente. Ou seja, a riqueza e a felicidade não estão nas coisas, mas sim no valor, na dignidade das pessoas, na valorização das coisas, mas quando ela serve como algo secundário,
algo que não nos prende, como se fosse o bem ou o benefício que traz a felicidade para nós. E tudo isso, como Jesus falou, um dia foi ao solo, né, caiu por terra e não ficou nada daquela beleza, nada que pudesse dizer assim, sobrou alguma coisa, né? A não ser aquelas pedras que estavam no templo de Jerusalém, pedras de 10 toneladas, bem agregadas em cima da outra, onde é o templo onde os judeus fazem oração, fica lá mais ou menos 18 metros de altura o templo, né, para você. E a extensão é uma coisa fabulosa. Ainda tem a ruína de Jerusalém. Foi lá onde aconteceu esses fatos. Meus queridos irmãos e irmãs, então ele fala essas coisas e também adverte sobre os outros perigos que irão acontecer, são como que inevitável. Aparecerão falsos críticos, falsos profetas. Eles ali e acolá, o Messias não dê crédito a essas coisas. Porque realmente muitos virão em meu nome dizendo que vai ser o Cristo o Senhor. Não sigais essa gente. Tem outra passagem bíblica que diz assim, porque se possível até os escolhidos se enganarão, né? E como é fácil se enganar com tantas essas coisas. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, existe pessoa por aí que faz previsões, profetiza o fim do mundo e esse fim nunca aconteceu. Porque Deus não vai dar o saber dele a nenhum ser humano, nem o próprio Jesus quis revelar esse mistério, mas isso compete ao Pai. Nem os anjos, nem o Filho sabe, mas só o Pai. Para dizer que realmente tem coisa que Deus não dá o entendimento para a gente em detalhes, mas quer que a gente esteja preparados e pronto a assumir a missão. Pois bem, então, diante dessas falsas profecias que acontecem por aí, não devemos ter medo dessas coisas. Se nosso coração está seguro em Cristo, se a nossa meta é Cristo, e se entendemos realmente o que Ele falou para nós, que não devemos ter medo dessas coisas, mas estarmos em alerta, sempre atentos, mantermos vigilantes e orantes, viver sempre nesta alerta, pronto para enfrentar as dificuldades, de cabeça erguida, mesmo que venha alguns a perder a própria vida, mas que seja pela causa da justiça, porque nele, em Cristo, está o reino, está a felicidade e também o valor da vida ou o prêmio maior que a vida, a salvação. Então que estejamos preparados, caríssimos irmãos e mães, porque Jesus já profetizava que muitos fatos apavorantes estavam por vir, mas porque Jesus quis mostrar para eles que não deve ter medo, mas sim profetizou um futuro marcado por conflitos, guerras, mas devemos esperar esse futuro que de cabeça erguida, cheio de fé e confiança, coragem, enfrentar as batalhas da vida sem perder de vista aquilo que é fundamental, aquilo que é de máxima importância, que é viver os valores do reino, estar preparado para sermos promotores da vida e dispostos a não se acovardar, não voltar atrás, não recuar, mas seguir sempre, mesmo que tenha as provações e a dificuldade, mas o Senhor garante a nós, voltando aqui o raciocínio, como diz na primeira leitura, os que temem ao Senhor, ou seja, os que se mantêm fiel ao Senhor, para esse nascerá o sol da justiça, que virá com as sol virá com as asas, né? Vem com Deus que se dirige, ou que se move em direção àqueles que sempre estiveram fiéis e perseveraram no caminho do Senhor. A primeira leitura é muito comovente, a primeira leitura, que está em sintonia com o Evangelho. O profeta Malaquias é um tanto complexa, mas ela é bela, uma leitura formidável e também muito comovente. Se a gente entender o perfil da mensagem, ela é pequena, mas a gente deve ler a página e o mesmo livro do profeta, e vamos entender que o profeta viveu uma época difícil. O povo de Deus havia saído do exílio. Esse povo viveu sempre em função de um sonho. Os antepassados, os profetas dos antepassados, que juraram que esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, que é a mesma coisa,
esse povo iria herdar um novo céu, uma nova terra, e viveria um tempo de justiça e liberdade. Esse tempo viria, o Deus iria propiciar para esse povo toda esta vida farta, vida de felicidade, de paz. Esse povo viveu a escravidão do Egito, mas quando foi para a terra prometida, lá eles não viveram bem em paz. Sempre este povo esteve oprimido e forçado por outras nações que sempre cobraram impostos, e a economia desse povo, toda a vida, estava sempre à mercê de outras nações que circulavam em volta da Palestina, lá onde habitaram, depois da terra prometida. Muitas vezes, por não saber administrar politicamente, esse povo tornou-se escravo e guerrearam contra os povos e foram dominados, né? Ou foi derrotado por Deus por várias vezes. Então, o profeta surgiu mais ou menos no século V a.C., o profeta Malaquias. Ele fala de uma situação devastadora, onde esse povo, mesmo voltando para a terra, mas esse povo viveu sempre guerra por de Deus, um conflito entre eles mesmos, uma pressão interna e externa, pressão das nações vizinhas, pressão do próprio povo, onde a fome, a violência, o roubo, as injustiças reinava entre o povo de Deus, um contra o outro. Então, aqueles que se mantinham no olhar, numa direção, na vida de justiça, sobretudo, se essas injustiças eram, e de modo especial, sobre os fracos, os pobres. E muitos se revoltavam, ficavam indignados, se perguntando, né, até chegar a cair na desilusão. Eu sou fiel aos preceitos de Deus. Eles ficavam assim, que não entendia, né? Porque os arrogantes, aqueles que cometem iniquidade, que tentam até o próprio Deus, não são castigados. Por que Deus não faz justiça? O profeta, ao ouvir aquela situação, aquela lamúria, o profeta não se inquieta com isso não. Ele entende que as pessoas, quando estão de coração feridas, elas pensam essas coisas, ela diz assim: Deus nos abandonou, Deus não escuta a nossa oração. Ou seja, Deus esqueceu de nós. Que Deus insensível é este, que vê o povo dele sendo massacrado pelo próprio irmão, e Deus não faz justiça. Uma coisa que ele prometeu, fazer justiça, ter paz, fraternidade, vida farta, vida de liberdade, e Deus não faz justiça contra aqueles que, os maus, que estão semeando a discórdia, o mal, sendo injusto e perverso, maldosos. O profeta dá uma palavra de esperança, também de vigor, quando o profeta diz assim, o profeta anima o povo, né, com palavras de coragem, que não tenha medo. Estamos precisando realmente, o profeta entende que esse povo está precisando de palavras de coragem, de animação, palavras de ânimo, né, de conforto para aquele povo, que é o povo sem esperança. Então ele dirige ao povo palavras de coragem, que não desanime diante desses acontecimentos, dessa circunstância. Ser fiel, é que o profeta diz assim, atiça o povo a ser fiel, a não duvidar de Deus. Ser fiel ao Senhor, e logo percebereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aí ele diz: eis que vem um dia abrasador, aterrador, como fornalha que há de queimar os injustos, afastar as injustiças, e que será banida as injustiças como a palha, ficar só a lembrança, né? Nem a lembrança fica. Ao passo que os justos surgirão como o sol da justiça, e os seus raios são benéficos, os raios que hão de brilhar, trazendo todas as bênçãos e graças que vocês desejam. Caríssimos irmãos e irmãs, aí fazendo a leitura aqui eu pensei assim, né? Mas todo mundo pensa, todo mundo tem direito de pensar, né? Às vezes nós caímos nesse ridículo do povo de Deus. Achamos que porque viemos para a igreja, porque rezamos, Deus vai resolver nossos problemas. Deus vai resolver nossos problemas, mas os problemas não vêm para o nosso lado. Pior que vem, e vem dobrado. Deus não manda a gente ser imprudente, nem ser irresponsável, não. Não ser organizado, não ter planejamento, não se organizar, não se capacitar. Deus não manda isso, não. Achamos que Ele vai resolver o problema por nós. Isso não existe.
Se alguém me pergunta assim, ô padre, eu sou reza que eu estou fazer uma prova, eu pergunto, estudou? Estudar? Não, padre, isso aqui. Então, por que rezar? Não usamos as coisas de Deus para querer, porque Deus não concorda com a soberba nem a idiotice de ninguém, não. Deus é bom, mas Deus é justo. Ele oferta a bondade e a bênção dele para aqueles que buscam e para aqueles que estão no caminho da bênção de Deus. Aí o povo, como que se descuidou, achou que Deus prometeu que iria fazer, acontecer essa mudança, essas conquistas, acharam que Deus ia chegar e pegar pela mão, ó meu filho, isso assim, assim, isso assim. Deus mostrou o caminho e a probabilidade. Agora, se você não escolheu, nem agiu com prudência, nem foi sensato, e foi machucado e viveu o tempo todo essa barbaridade, essas coisas, não culpe Deus, não. Então, eis porque, caríssimos irmãos, mostra que Deus aponta um caminho de justiça, mas Ele pede para que a gente esteja preparado e vivamos dia e noite, sensato e consciente, responsável e competente e cumpridor dos nossos deveres. Na segunda carta, segunda leitura, Paulo dá um conselho aos Tessalonicenses, porque na comunidade dos Tessalonicenses entrou, ou seja, estava havendo comentário de grupo de fanáticos que realmente começaram a dizer, o tempo está perto de acabar, não vamos trabalhar mais não, vamos ficar aqui comendo e bebendo dos outros, né? O tempo, o mundo não se acabava, não via o dia do Senhor, e esse povo ficou lá. Aí para eles, com efeito, Paulo disse, quando eu estava entre vós, demos um conselho, quem não quiser trabalhar também deve comer, não come o pão do outro de maneira injusta aí, seja como que parasita, não, trabalhe para comer dia e noite se for necessário. Não foi isso que eu ensinei a vocês, não. Não foi isso que a palavra de Deus foi pregada no meio de vocês dessa forma, não. Mas era sensato e o justo. Então Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e desta leste diz, e estas coisas que ecoam entre vocês, o que está seminando entre vocês, não veio da gente, não é de Deus, não. Essas mais conversas contadas, essa história mal contada, essas coisas assim, não vai atrás disso, não, que isso não é do Evangelho, não. Isso foi pessoas maliciosas que seminaram isso entre vocês. Ele faz uma correção e faz o povo entender e ter essa consciência de que deve entender a mensagem bíblica na sua originalidade e não deve ir atrás de com história de carocha, né, por exemplo. Fulano disse isso, fulano disse baseado em quê? Como disse, que coisa nova, que novidade é essa? Da onde partiu isso? Não podemos acreditar em tudo que ouvimos dizer, o que ouvimos falar. Isso não, a gente sabe muito bem que isso não se escreve. Então a palavra de Deus, caríssimos irmãos, vem para esclarecer nossa vida e realmente viver esse caminho que Jesus fala para os seus discípulos, mostra que vocês serão entregues, sofrerão opressão, e muitos morrerão nessa batalha, ou seja, nessa luta para fazer acontecer o reino, para que a justiça possa se manter de pé. Aí a gente percebe que como é difícil viver a santidade, né? É difícil. Porque a santidade exige de nós essa sensatez, esse discernimento que só a luz do Espírito Santo é que nós devemos realmente entender e cumprir nossas metas, também sendo fiel com aquilo que realmente que Deus espera de cada um de nós. Pois peçamos ao Cristo que nos faça compreender onde está o valor e o tesouro que devemos realmente colocar o nosso coração para que sejamos promovidos no dia em que o Senhor vier e não estejamos distraídos nem longe do caminho do Senhor. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor com nossas orações e pedidos pela Igreja e pelo mundo. Ao final de cada prece, digamos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que a Igreja procure sempre a unidade visível dos cristãos, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o nosso povo. Pela integridade na vida política, pela justiça na sociedade, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o nosso povo. Pelo Dia Mundial dos Pobres, para que o mundo seja transformado por meio do compromisso com os mais pobres e da fraternidade universal, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo Congresso Eucarístico Nacional, para que pela partilha do pão produza frutos de fidelidade a Cristo, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que saibamos discernir os sinais dos tempos e nos empenhar mais fielmente ao Evangelho, nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Atendei, Senhor, as nossas preces. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Oração dos dizimistas. Pode valer. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra, que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois se temos, recebemos de vós. Amém. Isto, cântico e vamos cantá-lo. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. O pão que nós recebemos, que é prova do seu amor, é o fruto da sua terra e do povo trabalhador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa da eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro. De dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ele é o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim que as nossas ofertas se nudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graça, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda das nuvens Jesus Cristo, que se fica esperando
volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e a ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo, para sermos o seu povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a nosso Bispo Francisco Lucena, que é Lucena. bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, bem como Antônio José do Nascimento, Cosme Bernardo de Moura, Josefa Maria de Moura, José Joaquim Ferreira, Severino Rufino da Luz, Luiz Henrique de Moura Pereira. E ao marcado com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhi-os e vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos junto o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito, e com a liberdade de filhos e filhas, juntos rezemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor nosso, e vamos receber o sirvo para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que eu vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade será sustento e remédio para a minha vida. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei em memorar, mas dizer uma palavra em seleção. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos seus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, 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 ia. Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, 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 ia. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, 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 ia. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de
mundo novo e muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir em minha paz. La la ya, la la ya, la 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 ya. A paz. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei ao Deus por esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazendo-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Avisos. Depois teremos sorteio. Microfone da Ana Maria. Avisos paroquiais. Segunda-feira, 14/11, grupo de oração às 19 horas. Terça-feira, 15/11, não haverá missa. Quarta-feira, 16/11, missa em ação de graças pela Pastoral da Criança Diocesana, celebrada pelo nosso bispo Dom Francisco, aqui na Matriz, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, 17/11, de 8 às 11h30 e de 14 horas às 16 horas, adoração ao Santíssimo. E às 19 horas, missa da Misericórdia. Sexta-feira, 18/11, terço da Divina Misericórdia, às 15 horas. Missa e renovação da Aliança de Mãe Rainha, às 19 horas. E também às 19 horas, encontro jovem. Nos dias 19 e 20/11, retiro jovem, que acontecerá na Casa de Missão Obra de Maria. Faça a sua inscrição com o grupo Juventude Missionária, aqui de nossa matriz. Todos os sábados, às 6 horas da manhã, ofício de Nossa Senhora. Agradecemos a todos os dizimistas pela fidelidade, amor e partilha na casa de Deus. E convidamos aqueles que ainda não são dizimistas para fazerem essa experiência de amor e gratidão. Lembramos que estamos entregando as carteiras no plantão do dízimo na entrada da igreja. Agora queremos convidar os dizimistas aniversariantes do mês de novembro para vir aqui na frente. Estou presente. Os aniversariantes do mês de novembro. Tem algum? Os que tiverem, por favor, venham aqui na frente. Quais são as prendas? Tem prenda toda, né? As nossas... Cadê a Mara? Isso. Quer cantar, né? Vou cantar. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Viva, viva os aniversariantes! Viva! Parabéns a vocês. Deus preserve sempre o dom da vida e o dom da pureza, o dom da santidade. Obrigado a vocês. Muito bem. Agora temos aqui, são você. Peraí, fica aqui. Outro aniversariante. Chama aí, aniversariante também. Daqui do nome. Diga um número, padre. 5. Número 5. Não sei o que dizer aqui. Severina Neuza da Silva. Está presente aqui na igreja. Severina Neuza da Silva. Número 2. Diécio Vicente da Silva Júnior. Eita, número 10. Número 10. Mário Vitor de Souza Silva. Ainda não? Não. Muito bem. Número 6. Número 6. Nivanda Francisca dos Santos. Nivanda. Você se decanta aqui. Recebeu uma prenda das mãos do nosso imagem pároco. Nossa Senhora. Mãe das Dores. Deus abençoe, né? Ainda procede. E agora vamos para o sorteio dos dizimistas. Obrigado a vocês. Que estavam ali no nosso coração do dízimo. Que é Laerte Lourenço Ferreira. Está presente aqui na igreja. Laerte Lourenço Ferreira. Pronto, Laerte. E o outro é Severina dos Santos, do loteamento Morada Nobre. Essa ideia da pessoa apresentar um sobrinho a mim. Dos Santos, do loteamento Morada Nobre. Vou dar escapulário para a senhora rezar mais ainda. Viu, filho? Ainda pode fazer. Tem mais 3 ainda? Vixe Maria, outra coisa, né? Diga outro número, padre. Passa aqui, independente de ter que estar presente ou não recebe. Então, os 3 que vieram, que não foram sorteados, Pronto, por favor, venha. voltem. Entregue. Faça a distribuição. As 3 pessoas que vieram aqui no... Vai, entregue. Era ele. Pronto, entregue aí, entregue. Pronto. Aquela senhora de vermelho, né? Sim. Gente, então chegamos ao final do ano litúrgico. Domingo é a festa do coroamento, festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, que já tem outra conotação litúrgica, que é justamente o julgamento, a condenação de Cristo, mostrando, né, que realmente Cristo deve ser o Rei do Rei, Senhor da nossa vida. De hoje a 15 estamos celebrando de roxo, iniciando o novo ano litúrgico, tempo do Advento. Aí vamos fazer o caminho de Mateus, São Mateus, que apresenta Cristo, aquele que cumpre toda a justiça do reino. Nele, o Verbo eterno do Pai, o Emanuel, veio realizar as profecias de todos os tempos. O Emanuel, Deus conosco na história e na vida. Então, agradecido pela presença, a participação de todos vocês nessa celebração. Vamos agora concluir com a bênção de Deus e a alegria de viver os dons da liturgia, né? As bênçãos que Deus tem propiciado para nós, continua propiciando a cada instante do nosso viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom retorno para vossas casas, desde já uma feliz semana, ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Obrigado a todos. Conduze, Senhor, minhas mãos para o combate. Inclina os teus céus até mim. Vem, Senhor, tocar e abrasar as montanhas e manifesta a tua glória em teu povo. Estende do alto céu a tua mão e livra-me do meu libertador. Estende do alto céu a tua mão e livra-me do abismo, pois tu és o meu libertador.
peço, eu